Olá, bem-vindos. Este é o NFQ Podcast. Eu sou o Tiago e juntamente com o Marco vamos falar de NFTs. Então, Marco, como é que estás? Tudo em ordem? Sim, foram quase 2 semanas, não é? Que estivemos nas barricadas a planear este episódio e houve bastantes notícias desde aí, não é? E até no CoinMarketCap aqui, mesmo no mercado da criptomoeda, também agitou um bocadinho. Houve assim alguma flutuação esta última semana, pelo menos para algumas moedas. O balanço foi um bocado positivo. Foi, olha, se te lembras, eu tinha dito no outro episódio para as pessoas terem cuidado, não é? Bastava uma pequena diferença. Eu lembro quando falámos, a Ethereum estava por volta de $1.300 e desde aí foi suplantando até aos 1.600. E isso tem provado algumas repercussões no mercado dos NFTs, mesmo em termos de preço. A Bitcoin também subiu, praticamente todo o mercado beneficiou. A Dogecoin, até porque o Elon Musk entrou pelo Twitter adentro, não é? Para abanar com a casa. E tudo isso depois tem pequenas ramificações no mercado. Se bem que eu acredito que nada mudou assim fundamentalmente contra a questões macroeconómicas e não sei quanto tempo mais poderá durar esta pump, mas para já as pessoas estão a tirar algum proveito e a tirar alguns lucros. E pronto, agora vamos ver até onde é que isto vai poder correr, se vai continuar ou vai começar a descer um bocadinho. Exatamente aqui no nosso top 10, não é? Temos na mesma a Bitcoin, com um balanço positivo de 1,7% nos últimos 7 dias. A Ethereum baixou um bocadito, com menos 0,8%, e assim mais contrastando com a Solana, que também é a cripto mais relacionada com NFTs a seguir à Ethereum, com um Exato. balanço positivo de 2,9%. Sim, eu não sei porque Talvez por causa dos yields. acho que é por ser também do. Não, acho que também este como é domingo, acho que nos estamos já fez um reshuffle aqui outra vez de percentagens, que as percentagens eram maiores. Mas acho que como começa o domingo agora só está a mostrar 0.1, 0.2. O Matic, que está também on fire, está aqui com uma subida de 30%, que é uma segunda camada do Ethereum mais rápido e mais barato, e tem feito montes de transações. E se não estou em erro, entrou numa parceria qualquer agora com o Instagram, para começar a dar mais uma plataforma para mostrar um bocadinho melhor os NFTs também, e uma integração qualquer. Depois podemos explorar mais noutros episódios. Sim, pelos vistos, acho que dentro de não sei quanto tempo será, mas não há de ser assim muito longínquo, mas talvez num futuro próximo poderão até ser trocados e, digamos, comprados NFTs Uhum. através da Meta, do Meta, né? De meta, Da sim. empresa do Facebook, Instagram e WhatsApp. Sim, se bem que no Meta ele tinha uns objetivos de royalties muito agressivos. Acho que era à volta de 30 a 50% por aí para a própria companhia Meta. Por isso é mesmo só para colecionador. Seria um valor mesmo absurdo. Mas a Meta que até tem tido perdas bastante grandes na bolsa. Acho que este mês foram 200 milhões ou algo assim do género. Mas eles estão apostados. É daquelas questões em que vais ter prejuízo constante até depois aquilo estar pronto e toda a gente ficar maravilhada e então aí começarem realmente a fazer lucros extraordinários. Mas lá está, toda a gente está à procura do Eldorado, que é o metaverso de momento. E vamos lá, daqui a uns anos vamos estar nós, quem sabe neste podcast até, não é? Pode ser reinventado. Podemos estar em cima de um vulcão, os dois a falar, sei lá, tudo como o golfinho ou como o elefante. Por acaso, há uma notícia acerca de como o metaverso poderá ajudar as pessoas com deficiência a conseguirem estar no mesmo patamar a nível de oferta, não é?
está a contar com Exato, as pessoas que não têm como. deficiência e acho isso interessante, não é? Temos alguém que não consegue, imagina sequer, pá, por exemplo, ir a uma discoteca ou por Uhum. qualquer razão, né? Conseguir fazer isso a partir do metaverso e até interagir com outras pessoas e socializar. Pessoas que não conseguem fazer isso na vida real acaba por ser É, uma mais-valia para elas, não é? E não tínhamos só. até nesse ponto, tens, por exemplo, no filme do Avatar também, não é? Que o próprio protagonista também tinha esse tipo de handicap. E o próprio criador, um dos criadores, Gordon Goner, dos Bored Ape Yacht Club, teve 10 anos doente e é completamente acamado, que ele tinha a sua extensão da sua vida, era muito passada em World of Warcraft, estas RPGs e interações sociais, onde ele sentia que podia ser mais que aquilo que estava condicionado, não é, no leite, porque estava bastante mal de saúde. E a ideia até ser a sua própria genes e aquela ideia toda de então criar também o Other Side, que toda a gente quer e espera que atinja esses níveis em que mais do que um jogo vale pela interação social, pessoas que se conhecem, amizades que se criam. Essa é mesmo a premissa que eles querem atingir, não é? Mas numa rede gigantesca. E lá está, um metaverso, um mundo alternativo, em que cada um pode ser o que quiser. É verdade, Tiago, temos uma hora para. Temos de fazer menos uma hora, estamos aqui já a perder tempo precioso das É nossas verdade. conversas. Olha, vamos então começar. Vamos então começar com o top dos NFTs dessa última semana, Marco. Queres, Uhum. queres Olha, tenho aqui discutir já a acerca disto? Queres página falar? aberta. Olha, continuamos a ver aqui uma hemorragia. Se bem que mais ou menos diminuta, os Isto é mutantes, drástico. por exemplo, vamos ok, os Bored Ape, por exemplo, estão já a 69,99 Ethereum, já está abaixo dos 70, algo que já não se vê há algum tempo. Mutantes também 12,5, as terras também sofreram um arrombo no Other Deeds 1,30. Os punks, se não estou em erro, também estavam à volta de 65, à volta de 165. Quase todos estes projetos têm tido algumas perdas. Neste momento, para quem quiser, para além da arte, ter alguma hipótese de ter dividendos, é com pequenos projetos que estejam a surgir e tentarem aí, talvez, conseguir entrar um pouco cedo e ter alguma sorte. E temos também visto aqui um renascimento da própria arte em si. Por exemplo, os Chromie Squiggles do Art Blocks tiveram aqui uma subida desde o verão da Roma. Estavam a 5, 6 Ethereum, agora estão a 16,8. Temos muitos projetos também. Tínhamos aqui, temos que dedicar, Tiago, às vezes já tinhas dito, um programa sobre relacionado mais com arte, não é? Arte digital. Temos fidenzas na mesma, a um bom plano. Um, ou seja, há sempre, como dizem os próprios, quando o mercado está em baixo e a situação macroeconómica está má, as pessoas refugiam-se um pouco na arte, que consegue normalmente manter os valores mais ou menos estáveis e se não subirem. Além de que as edições são muito inferiores a 10 mil unidades, costumam ser 500, às vezes 100, ou seja, é mais fácil também manter o floor. E esse é o apanhado mais ou menos desta semana. Muito bem. Passando então aqui o top dos NFTs desta semana, vamos então passar para as notícias, né? Notícias da semana, Marco. O que é que tu tens para nós? Notícias da semana. Olha, quero-te dar os parabéns. Apesar de ter estado longe, tu ganhaste na aposta. Estamos aqui a dar sequência ao leilão dos Azuki. Lembras-te dos skates dourados? Ah, eu estava a ver o que é que eu tinha ganho. Eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada. Ganhaste o prestígio moral sobre esta Ok. questão. Eu tinha dito que talvez chegasse aos 40, 50 Ethereum, tu apontavas mais para cima de 100, lembras-te? Sim. E podemos dizer que dos 10 skates, ou Dos pelo menos tem nove, aqui nove. os 8 principais, Nove o skates. ranking número 1 ficou primeiro mais importante é que os Azuki conseguiram, através disto, angariar 25 milhões, 2,5 milhões, desculpem, de dólares, que mesmo assim é muito estimável neste tipo de mercado, com os skates dourados. E o Dingaling foi o que conseguiu o skate mais. Os skates são por si iguais, mas têm emblemas diferentes. E o Dingaling é do Dragão e conseguiu por 309 Ethereum
uma coisa Assim monstruosa não me mesmo. engano. 400 e tal Até mil pode- dólares, não é? Mais ou podemos, menos. exato. Como tínhamos mencionado, o Spirit DAO também entrou aqui na contenda e conseguiu também o ranking número 3 por 240 Ethereum. Depois tem aqui outras entidades que têm apenas o nome da carteira deles, que é um conjunto de números e do abecedário, letras, e foi extremamente bem sucedida esta campanha. O mínimo foram 200 Ether, certo? Foi 200, o mínimo, e o Exatamente. máximo foi 309, o que foi muito além das nossas estimativas. Expectativas. Até porque, opá, não sei, estamos numa situação invernal, não é? Os ursos estão em controle da situação e pronto, que só mostra que ainda há liquidez muito como se diz, nas sidelines, à espera de boas oportunidades para trazerem, para agitarem as coisas. São pessoas pacientes, que esperam assim por bons projetos ou NFTs como estes ou produtos físicos para depois atacarem com toda a força. Essa foi a E primeira. claramente com muito dinheiro. Sim, sim. Não sei, até vai ser um exercício engraçado ver se até que ponto até lhes pode ser rentável, não é? Para além do skate em si dourado, vai ser um Isso, colecionável. porque tu para teres o teu skate dourado físico tens que fazer o burn Não, não, do não teu tens. token, ou Não, não? não. É só aquela situação que estávamos a dizer de ser interoperável ou conseguires com o teu token digital, saber quem é o dono, poderes associar diretamente o teu skate físico que tem um microchip e associar ali ao NFT. E a partir do momento que alguém te compra esse tal NFT, depois tem direito também ao elemento físico. O que queria Ah, ok. Tu dizer, não, tu não podes vender o teu skate e sim, ficares com o NFT. supostamente não seria a melhor estratégia. Se bem que Claro, se te derem o Ethereum para claro. ficares na mesma o teu nome, agora acho que vai ficar sempre atado ao sucesso do Azuki. Se o Azuki continuar a ter bastante sucesso ou subir ainda mais procura vai ter se calhar para estes skates e podem até vender por valores superiores entre diferentes partes. É aquela questão dos skates e dos animais que não Uhum, representa, está uma ideia interessante. uhum. Acho porreiro. Sim, Ias contar aí mais uma notícia, não é? tem finalmente Mais uma. Os Utes nasceram. Foi, acho que há pouco tempo existiu o NFT, uma convenção de NFTs em Londres. Não sei se foi na de Londres ou se foi agora aqui em Portugal, em Lisboa, que também havia esta conferência, não é, de tecnologia. E estava presente o Frank dos D-Gods e disse que os IUTs iam ser revelados em 48 horas. E o que eles fizeram no website deles, enquanto não fosse revelado, a cada 3 minutos mostravam um NFT diferente da coleção até Ok. ser revelado, para aumentar ali a suspense e é um tipo um docinho para as pessoas verem o que é que eles vinham trazer. Então seriam mesmo os youths, digamos, as imagens que eles estavam a mostrar, não é? Era mesmo dos youths que as pessoas iriam Sim, depois fazer exemplos. o Sim, sim. reveal. Ok, Uhum. Alguns uns e uns até. porreiro. E pronto, olha, eu acho que neste caso eu não quero ser demasiado pessimista, mas acho que a montanha pariu um rato aqui neste caso. Com tanto marketing e tanta coisa que eles iam ser o melhor PFP de sempre. E agora saiu aqui o PFP, há esforço, obviamente, mas não acho que seja aquilo que era prometido devido, lá está, à campanha que ele levou a cabo. E mesmo o preço que reflete nisso. Os UTs, antes de serem revelados, estavam por 120 solanas. E neste momento o floor já está nos 70. Enquanto que os tubos que ainda não foram revelados estão à volta de 90, 91. E tem sido a melhor estratégia as pessoas não revelarem, porque normalmente o preço quebra. E temos que dizer que é uma quantidade de 15 mil, também são bastantes, não é? Entre os revelados e não revelados. Um, e eu acho que uma das questões é também quando vimos há uns meses a primeira imagem, que era surpreendente, era mesmo de grande qualidade. Achei que talvez o artista inicial, como abandonou o projeto, este novo artista
fez um bom trabalho, mas se calhar não conseguiu fazer de uma forma tão excepcional como tinha o anterior. E isso nota-se aqui um bocadinho na qualidade de imagem, até porque se as pessoas estiverem atentas aos nossos NFTs, que é os Youth Yacht Club, agora o Youth Anchor Club, eram um bocadinho baseados era um bocadinho GM, era um bocadinho baseado nesse inicial. E as pessoas acabam por até dizer que gostam mais do desenho desse do que estes Youths presentes. Lá está. E é muito mais acessível Acho também. que para mim foi uma quesilha aqui entre o artista anterior. Tem alguns até interessantes, não sei se consegues ver. Eles têm um que agora tem sido o seu principal, como é que é de explicar? A principal âncora aqui neste projeto. Não sei se consegues ver, tem aqui na secção dos chapéus, há um que é o Gold Shoey Guzzler, que tem Sim. a ver com o facto. E o que é que isto tem a ver? Porque Peraí, na já altura, quando sei. as pessoas, estás a ver? As pessoas andavam a concorrer na Uhum. altura para ter direito aos youths, para ser whitelisted. E um dos desafios era as pessoas encherem um sapato de cerveja e beberem em direto enquanto se filmavam a si próprios para mandar ao Frank, né? Para ter uma hipótese de Cheguei a ver conseguir isso, já. whitelist. E eles então fizeram aqui uma coisa massificada, não é? Aqueles tais sapatilhas até com as palhinhas, não é? E este tem sido mais ou menos a proa aqui normalmente todos os projetos têm o seu item, a sua característica especial, como por exemplo nos Doodles é aquele arco-íris a sair da boca, tens assim um signature move, eles aqui têm esse. Mas pronto, eu na minha opinião um bocado desapontante, não sei o que é que tu achas aqui da coleção. É assim, claro que apesar de ser a mesma personagem, eu acho que aqueles IUDs que vimos logo no início, pá, não Uhum, sei, ou era a paleta de cores, ou algo assim do género, que era diferente disto. Era exato. diferente. E por exemplo, também já cheguei a ver mesmo no Twitter que há certos pormenores, pá, dos óculos, por exemplo, óculos Sim, normais, sim, não é? sim, Em que supostamente tu, sim. tu verias a haste, não é? Tipo, a continuar do outro lado tipo apaga-se, mas os óculos têm uma lente que é transparente, né? Por isso deveria acompanhar. E acho que foi, pronto, acho que se calhar a culpa não foi do artista, foi quem eles arranjaram, conseguiu e acabou por também fazer um trabalho porreiro. Agora, se calhar, fez em pouco tempo e houve muitos detalhes que se calhar escaparam e que poderiam fazer a diferença, tendo em conta que era um projeto, ou que será a partir do o segundo melhor projeto, ou deveria ser Solana, o não é? segundo melhor projeto da Solana, a seguir ao Digods. Não acho que alguma vez o Frank quereria que os Jutes ficassem em primeiro. Acho que o Digods acaba por ser o standard de NFTs da Solana, mas acho que segundo lugar para os Jutes, depois de meses e meses de hype e assim, Sim, foram acho que é dramas mais sem nisso, fim. nesse sentido. Dramas sem fim quando ele disse também que queimou toda a arte antiga, mas as pessoas agora dizem que afinal ele manteve tudo e foi tudo só em gozo. Mas como tu próprio disseste, aqui os fundos são muito neutros, não é? Muito blasé, não há assim cores muito Sim, acho que não tem distintas. nada a ver. Não. Por exemplo, eu até me lembro quando nós vimos no início o site, eles tinham, Hum, tinham aqueles YouTubes aí com o fato de astronauta e não sei o quê, e acho que o desenho exato. e as cores eram muito mais atrativas do que. Noto muito na boca também. Acho a boca, muitos deles têm assim pouco trabalhado. Enquanto naquela inicial que É nós, isso, acho nós que foi muito vimos, rápido. foi. Pronto, não sei. É uma equipa muito jovem também, não é? E pronto, acabam por cometer erros e às vezes sai caro. Só que eles agora estão a ficar com a fama de prometerem em demasia e darem pouco em troca, enquanto outros Sim. projetos falam menos, prometem pouco e depois entregam até mais do que as pessoas esperam.
e é algo que se calhar eles podem pensar, não é? E tentar modificar com o tempo. Agora, não quero dizer também que saia a utilidade daqui para a frente que possa ajudar a compor a coisa. Talvez acho que esse será aquilo que as pessoas se vão agarrar, ao facto de conseguirem tirar algum proveito no futuro, porque de momento, pronto, aí está. Mas muitas vezes nós reparamos que os projetos até aliciam com uma arte que até é bastante Eh, bem feita e depois, quando há o reveal, ela não é sim, bem aquilo que as pessoas estavam à espera. Que eu acho que não foi o que aconteceu aqui, acho que foi mesmo uma questão de talvez terem alterado o artista e quem assumiu isto, ter assumido isto num curto espaço de tempo. E tendo em conta também que é uma pressão enorme, porque é um projeto que as pessoas investiram de massas, muito sim. dinheiro, não é? Muito dinheiro. Mas pronto, vamos ver no que é que está. O tempo dirá, não Eh, é? sim, sim. E o que é que tens mais para nós, Marco? Olha, tenho aqui uma pequena menção ao Reddit, não é? Se tivéssemos feito um episódio da semana passada, parecia a coisa mais importante do mundo. Entretanto, já foi quase um puff, agora já não sou outra vez falar. Não sei se as pessoas conhecem então o site Reddit, que também é assim de. Não sei, as pessoas postam informação e depois há ali uns debates entre as pessoas, não é? Em formato escrito. Exatamente. E então foram essas pessoas, pronto, quem tivesse mais tempo na casa recebeu também uns colecionáveis digitais, que é assim que eles querem que digam, que eles não gostam do termo NFT. Um, Apesar de e isto ser. já foi, apesar de ser, já em agosto, acho eu. E pronto, então, na altura mais ou menos do Halloween, começou aqui a haver uma loucura, não é? Na caça a este tipo de colecionável, que até através só da Polygon, da Matic. É na mesma Ethereum, mas tens que mudar, fazer uma ponte diferente para esse protocolo. E teve um volume completamente extraordinário. E lá está, às vezes é muito fácil uma pessoa ser apanhada naquele turbilhão de FOMO e de hype. E vemos vendas completamente loucas por alguns que eram uns dourados também a vender por 20, 30. Mas o que é certo é que estas coleções agora têm aparecido no Reddit, têm surgido cada vez mais e, e pronto, pode ser mais um combatente contra o OpenSea ou algo assim um pouco diferente, não é? Uma plataforma diferente, até o Twitter, por exemplo, pode ficar um bocadinho mais em sentido por não ter nada ainda assim nesse mundo. Mas temos visto aí, vimos aí um bocadinho da ação, se bem que agora pronto, agora está um bocadinho mais em Famoso. baixo, sim. É incrível, não é? É o sabor da semana. É mesmo. É mesmo. E passando então esta coleção que, pronto, que foi e veio muito rapidamente, temos uma que para já ainda está a manter, não é? Mas vamos Exato. ver como é que está. Mas isto então será o prato o Tivemos prato alguns do pratos, dia, não não é? foi? Pois tivemos. Tivemos aqui umas escolhas que fizeram-nos a vida um bocado difícil. Tivemos o KPR, o Art Gobblers, tivemos também aquele projeto, acho que ainda não foi revelado, o ICO, pois não. O O Ico, não, ICO não, mas também é não, também está interessante. presente. E pronto, acabamos por escolher o Art Gobblers, não é? Porque também entrou aqui a matar completamente. Que é o tal projeto até de um dos criadores do Rick and Morty, o Justin Roiland, e consiste mais ou menos de, como é que é de dizer, uns bonecos assim meio plasticinados também, assim, um bocadinho de arte também do que se vê mesmo no Rick and Morty, no Adult Swim. E a premissa aqui, houve então um mint há uns meses, houve um mint recente e as pessoas podiam se candidatar já há uns tempos para cá ao whitelist, em que é um projeto artístico, então criavas a tua própria arte, até podia ser um desenho normal, e submetias e depois tivesses, pronto, se tivesse chamado a atenção, então recebias aí um whitelist, não é? Para além dos tais influencers, que também houve depois aí uma questão de que eles andavam aí a amealhar bastante whitelists
e as pessoas ficaram chateadas, não é? Porque eles depois despejam nas outras pessoas quando está no Claro. pico. Este projeto surgiu logo fortemente, lembro-me, surgiu logo a bater 15 Ethereum quando saiu, vindo do nada. Também é uma coleção que aconteceu, são 2000 inicialmente. Saiu nos 15, bateu nos 20 e agora já está a baixar. Isto é uma questão de pai de 5, 6 dias, já está em 6.9 Ethereum. Estive a ver um bocadinho, Tiago, e vão ser 10 mil ao todo e eles vão surgir mais ou menos 200 por mês. Mas isto está tudo correlacionado, é quase como um Ponzi. Se tens, quanto mais tiveres destes art clubs, eles produzem uma substância que é chamada GOO, que é um token também. Esse próprio token, há uns tempos atrás, um GOO era um Ethereum, mas agora um GOO é tipo 0.0 tal. Já está tudo também Fogo. a ir pela rampa abaixo. E quanto mais GOO tiveres, também podias criar mais art gobblers. E ainda havia a ressalva de gente a tentar amelhar para fazer um super gobbler, acho eu, ou um de um, que eram precisos 69 gobblers ou 59 gobblers, uma coisa assim. E já havia alguém, uma entidade, uma DAO, completamente lançada nessa missão. E pronto, foi assim esta mecânica que lançou esta coisa toda em locomoção. Mas pronto, estamos a ver que agora está também a perder um bocadinho de velocidade. E a arte em si, não é? O que é que vamos dizer sobre a arte, Tiago? Opa, é assim, a arte é mesmo a Rick and Morty. É assim, pá, Característica, não é? é, é característica, parece que quem a faz não, pronto, não tem assim muito, se calhar até se esforça, mas parece que não se esforça muito. Acho que a arte mais é engraçada, mas há uma coisa interessante nos art cobblers pronto, que realmente houveram influências que fizeram parte da whitelist, mas também houveram artistas que conseguiram produzir, ou seja, contribuíram para o projeto e depois também ficaram na whitelist e acabaram por depois fazer dinheiro, né? Fazer liquidar o seu investimento de NFT e acho que isso também é importante que seja não só para os influencers, mas também para pessoas que contribuem, neste caso os artistas, para o desenvolvimento de um projeto, que muitas vezes também são postos de parte ou não têm tanto, não são tão valorizados. E acho interessante esta questão do Google porque, digamos, o Google faz com que seja possível criar mais hardcovers. Então, Hum, isto depois acaba por ser Uma uma pirâmide. pescadinha de rabo na boca, não é? Quer dizer, ou uma pirâmide. Mas de uma certa forma, se toda a gente contribuir, não é? Toda a gente ganha. Agora, pá, o que chega em O último, problema, o que chega em sim, é que último vai haver cada vez mais fica, Go em circulação também e depois o valor vai diluir mais. claro. Mas eu acho interessante essa questão se calhar, este modelo não é assim tão saudável, mas fazer com que haja esta produção, né, contínua Uhum. para que os projetos comecem a ser geridos mais pela comunidade do que propriamente Sim, sim. pelos criadores. Sim, porque o criador, pronto, que fez aqui este projeto, mas marcou-se logo e disse que, pronto, ia lançar o projeto e a partir daí a comunidade é que toma conta daquilo, não é? Foi quase como, vou buscar a minha mala de dinheiro e os royalties, pronto, agora deixo nas vossas mãos para tomar conta do projeto. E esse debate que estavas a dizer, por acaso foi interessante, na posição dos influencers, porque eu também achei, ó, é sempre as mesmas caras aqui a lucrar. Se bem que neste mundo gigante, a maior parte das pessoas até nem tinha conexões e gente, pronto, digamos, mais humilde e conseguiu. Mas a verdade é que em todos estes projetos, porque eles depois dizem, mas os influencers, como no mundo real, é que trazem mais olhos para o projeto, não é? E fazem campanhas para tornar isto mais visível. Mas como é um universo tão pequeno e há tão poucos participantes de elite, acabam por ser quase sempre as mesmas caras que tu vês associadas e acabam depois por lucrar o seu, não é? E as pessoas ficam um bocadinho depois chateadas com isso, não é? Sim, Mas, mas mas é sim, assim, mas depois também.
Só que uma parte que também Hum. li muito sobre isso acerca desta semana, que é o cell shaming, que é as pessoas, não é? Basicamente, tipo, culparem quem antes estava hum, a promover um NFT, ah, passado uns dias, semanas, meses, o que é que seja, depois vende. E depois dizem, opá, estavas aí a promover um NFT, mas agora estás aqui a vendê-lo. E as pessoas nem sequer pensam que isto tudo, não é? Como é óbvio, as pessoas se veem de uma forma ou de outra, eu acho que se as pessoas veem o NFT como um, um Investimento? investimento, eles na altura, sim, se eles acham que é a altura de capitalizar, por que não? Não é? Quer dizer, acho se, Exato. se eles tinham algo que valia, imagina, um Ether e agora vale 10, porque é que não capitalizar? Hum. Não é? Agora é É assim, aquela pressão, também pressão depois, não. sim, acho também importante que as pessoas sejam honestas quando É, promovem certas coleções, digamos, de afirmarem que estão a ser, que muitas vezes são, né, que estão a ser pagos para, ou a promoção envolve que eles estejam dentro da whitelist. Pronto, acho que isso acaba por ser um bocadinho mais é honesto normal, da as parte pessoas deles, acabam mas por chilar, é como se diz, shilling your own bags, acabam por chilar os próprios sacos, não é? Das coisas que têm. E pronto, é muito tribalista. Também as pessoas criam estas comunidades, pois ninguém, ai, não podes vender, não podes sair disso, que o que está errado, não é? E é uma coisa interessante, é que, por exemplo, muitos projetos, pronto, nos mutantes, como exemplo, tens um bot a cada venda que acontece. Por exemplo, num mutante ou num board ape. E imagina, aparece um board ape até fixe, que foi vendido para aí por 80 Ethereum, e quase todas as pessoas escolhem sempre o ícone a dizer free, a dizer que foi super barato. Percebes? Uma coisa que custou para aí 100 mil claro, dólares. Que lá está, é o pessoal, pessoal mesmo devoto e completamente louco. E às vezes as pessoas vendem e o próprio timing, através dos meses, prova que até estavam certas, não é? E, e ninguém sabe as circunstâncias das pessoas também. claramente. Acho que ninguém sabe qual é que é a situação financeira de cada um. E acho que quem quiser flipar, acho que tem esse direito. É sempre uma questão muito sensível, porque há sempre dois lados que não estão nem totalmente certos nem totalmente errados. Não é? Mas acho que é tentar arranjar um consenso e pronto, e ser o mais transparente possível. Muito bem, então passando aqui o prato do dia, que foram os Spark Cobblers, vamos à coleção deste episódio, a coleção Vamos principal. acompanhar com um tinto. Atenção, Um vinho tinto, se calhar fica bem com este, não sei. Um saque, desculpa. opa, não sei, um saque acho que fica melhor, que são os Azuki, a Os coleção Azuki, finalmente. que nós falamos, já fomos falando nos skates, e pronto, é assim, vamos então desenvolver esta coleção que é bastante interessante e também é acompanhada de altos e baixos. Foi criada Sim, este ano e já acho que já fez muito em tão pouco tempo. Então, sim. Marco, Foi em que? Janeiro? os Azuki foi em 12 de janeiro. Um dos Azuki é um daqueles grandes amargos da minha vida, sabes? É nos mundos dos NFTs. Ah, ora bem, o que é que eu te posso dizer? Primeiro vamos começar com os básicos, não é? Que o Azuki é também uma coleção de 10 mil itens, 10 mil colecionáveis, baseada assim numa visão mais mangá, mais anime, não é? Desta vez com pessoas, não são animais, nem robôs, nem nada desse género. Alguns samurais, uma coleção também dividida entre homens e mulheres e com características bastante asiáticas, que apela bastante a esse mercado. E que é virado, eles chamam-se os skaters do metaverso, não é? Um, e Sim, lembro-me quando exatamente. eles lançaram este projeto, foi daqueles poucos projetos que eu vi ainda em fase por revelar. Na altura também se começaram a subir, estava em 2 Ethereum mais ou menos, e toda a gente pensava que eles iam descer. Porque normalmente quando há o reveal as pessoas vendem, vê que ser num comum, vendem os comuns para tentar comprar outros mais valiosos ou saírem do projeto para investir noutra coisa.
Aqui o fator diferenciador, na minha opinião, é que a arte, opá, para mim é excepcional ainda. Apesar de ser já com alguns meses, para mim continua super fresca e não foi. Tentaram reproduzir coisas semelhantes, mas acho que ainda não conseguiram bem, assim neste género. É verdade. É verdade. Em relação à arte, só para chegar aqui, só para fazer uma Hum. comparação com os Jutsu, é que Ah, sim. a atenção ao detalhe aqui é mesmo enorme. Por exemplo, tu estavas a falar que existem homens e mulheres. Também existem os Uhum. Spirit, né? E depois existem Sim, os isso, Red isso foi e os inovador. Blue. Exatamente, mas a questão do Spirit é que aquilo basicamente são espíritos, não é? São tipo almas, ou lá que é, e elas são meias, têm uma certa, são meias translúcidas, não é? E Uhum. Mas mesmo até nos alguns até especiais, parecem tipo Tiago, quase transparentes. sim. Se tu fores mesmo nos especiais, incorporaram coisas tipo relampejar, água, terra e Sim, fogo, não é? Fazem uns efeitos completamente. sim, eu acho que a arte é excepcional, mas a questão do detalhe é que nos Spirit, não é? Imagina, Uhum. há um que tem um chapéu, não é? E eles são meios Sim, transparentes. E tu consegues sim, ver o fio do lado que supostamente, se fosse de uma pessoa, tu não conseguirias ver, não é? Porque aquilo é em perfil, mas o sim, fio que sim. está do lado que não é visto, no Spirit, tu consegues ver o detalhe do fio, porque ele basicamente é meio transparente. Ou seja, são detalhes que acho que nem toda a gente, se calhar, se lembrava, e acho que é nisso que eles ganham muito. É porque eles têm mesmo, perdem muito tempo a construir uma coisa que é bem feita. Pronto, e já tentaram reproduzir. Há várias coleções cada vez mais, porque eu acho que também este tema do anime Do cada anime. vez Uhum. mais está mais na moda, e há muita coleção agora assim do estilo, mas acho que ainda ninguém conseguiu igualar. Não, e este aqui aquático, também mesmo nos espíritos, se fores descendo no canto esquerdo, o 2174 também está extraordinário. É o terceiro quadro a contar de cima do lado esquerdo. Não sei se eu estou a estar como o meu, mas pronto. Mas sim, mas tem como este, tem imensos exemplos. Também gosto muito no fogo, no trait de fogo. Há uns que têm o cabelo em fogo, tão fabulosos. Houve um até comprou houve um que foi um dos, acho eu que foi um dos compradores de um skate. Não, eu acho que vi alguém que tinha um cabelo assim desse estilo, Uhum. que adquiriu dos skates. Não sei se estou certo, mas eu acho que sim. É tudo muito bem feito, e acho que é das coleções mais interessantes, e também, por acaso, a posteriori acabei por ler, mas antes de ter lido essa informação, e quando olhei para estes desenhos, fazia-me lembrar o anime Cowboy Bebop, porque é muito semelhante. É Ah, muito sim, o semelhante mesmo. Eles cabelo, têm alguns dos assim cabelos. o cabelo, yeah. Até porque um dos criadores também é o do desenho é do Overwatch. Ele também acho que saiu do projeto Overwatch, que é um jogo muito famoso. Então já era uma pessoa também algo consagrada, mas acertou mesmo com o prego ali, com a boca no prego. Foi estrondoso. E olha, se me permites, vou-te levar aqui numa viagem temporal, a dia 5 de fevereiro, quando eu comprei um Azuki e não fiquei com ele muito tempo, porque estava de gladiar-me entre o Ai, tu Azuki e o chegaste a Mutante, comprar? e na altura o Mutante, cheguei. Se escreveres aí na search do Azuki, tem aí uma pequena parte, uma barrinha, que podes escrever o 4934. Ok, E porreiro, pronto, este com a espada. já tive, sim, a dormir. Este já tive, por acaso. Porque se tu desceres na parte dos eventos, que dá para ver, que dá para descer e dá para ver aí a HDG 19. E Pronto, não eu já interessa. estou a ver, já estou a ver por quando é que tu vendeste. Foi, pá, porque não me arrependo muito na altura, porque realmente os mutantes e os Bored Ape estavam a lançar, em termos de utilidade, eles estavam imparáveis. E achei que o Azuki na altura, por 9 Ethereum, era um risco maior, na minha opinião, porque ainda não se sabia muito bem, estavam a testar ainda as águas, estava com
pronto, tinha subido até para esse valor muito repentinamente, até se calhar demasiado rápido, as pessoas pensavam depois que ia ter retroceder um pouco, mas a verdade é que lembro-me disto ter ido até aos 30, praticamente. 25, 30, começou a ter bastante. A comunidade foi crescendo, o projeto também, como se virmos o próprio website, acho que também está no top dos melhores websites. Está muito bem Eles, feito. em termos de execução, são, Sim. são fantásticos mesmo. Todas as datas que eles dizem, vamos lançar algo, eles lançam. Os próprios contratos, quando é para fazer um minting, eles conseguiam um contrato diferente na Ethereum, que em termos de gás e tudo não havia guerras, era tudo muito mais eficiente. Uh, ou seja, prova que tem uma equipa muito boa, apesar depois de algumas coisas que tenham acontecido. Mas até agora, pá, a parte disso, poucas foram as falhas da parte deles. Tem sido um daqueles projetos mais sólidos. Prontos, com subidas e descidas de preço, mas acho que tem levado o próprio nome dos NFTs, é nos tem levado em bom rumo. Sim, exatamente. Aqui o Mint que foi feito no dia 12 de janeiro. Na altura, cada aqui custava um Ether, né? Pronto, que acho que na altura era Uhum, 3 mil e poucos dólares. E foi feito ao estilo da Dutch Auction, ou seja, basicamente a cada X minuto o valor ia sendo reduzido, não é? Ou uhum. seja, iria ficando mais barato quanto mais tempo passasse, mas a adesão foi tão grande que aquilo acho que pouco desceu do valor principal. Então acho que eles arrecadaram cerca de 30 milhões de dólares logo na venda pública e depois também fizeram uma venda privada de 2 milhões de dólares. Mas o floor deles foi realmente chegou a atingir 29 Ether, o que era. Sim, E agora acho que é na ordem dos 11,5 mais ou menos, mas 11,5, foi sim. um salto enorme, de quase 30 vezes. E Não é? não ia ficar por aí. Diz isto, fala, Marco. Só dizer que não ia ficar por aí, Pois porque não? pronto, depois vamos falar aqui da situação do criador, não é? Ou do CEO de Zagabond, que pronto, daí descarrilou um bocado aqui o processo. Sim, esta questão é assim, isto é uma empresa, não é? Que é a Shiro Labs. Eles são sediados em Los Angeles. E é assim, eles praticamente a equipa não é quase toda anónima, não é? E o pilar, a pessoa mais importante que é o Zagabond, ninguém sabe quem é que ele é, não é? Já Mas pronto, sabem, é desculpa, um. Tiago. Ah, já sabem? Já, não assim há tanto tempo como isso, mas em junho eles fizeram aquela festa, as convenções lá em Nova York, e na deles, na própria, fizeram também aquilo parecia umas ruínas lá, tipo meio japonesas, com tendas, e para mim foi a festa mais bem conseguida em termos de capturar o que é a essência do projeto. Assim, aquelas japonesas estava muito bem estruturado. E ele ali acabou por se revelar, o Zagabond. Também as coisas já tinham acalmado um pouco, o projeto não tinha sobrevivido e estava a começar outra vez a subir. E ele acabou depois por vir a palco e até acabou por ser bem recebido, porque na própria comunidade, na comunidade havia quem o defendesse, não é? E depois havia muita gente que chamava um serial rugger porque ele tinha estado em outros três projetos. Se bem que os projetos também eram algo, não tinham assim particular relevo, não é? Eram pequenos, 0.02 if e tal, teve que Não cumprir de deixa de qualquer ser. maneira. Não deixa de ser. Acho que foi falha de compromisso, Hum. claramente. Mas ele acho que se redimiu com este projeto. E quando toda a gente esperava que ele, pronto, resignasse da posição ou abandonasse, a verdade é que lá ficou, não é? Também para ele era uma coisa, não acho que não era mal todo ir embora, sei lá com quantos milhões, e saltar barco fora. Mas a verdade é que ficou, e quer se gosta ou não dele, ele de certeza que tinha ali muito do cunho pessoal e muito sucesso do projeto, deve-se também a ele com as ideias que ele fabrica e a equipa lança coisas bastante originais, não é? No website. Eles, em vez de ter roadmap, têm um mind map, que é algo em que eles não prometiam
datas ou diziam, olha, nesta altura vai surgir isto ou aquilo, como no dos Bored Ape, não é? Eles aqui tinham pequenas ideias e depois lá se foi fomentando e criando, como por exemplo no Physical World, que é o mundo físico, roupas que eles querem criar e já criaram aquele casaco, um bomber jacket também japonês, com o tigre Com um atrás, tigre, muito fixe. exatamente, que foi também um airdrop para cada pessoa que tivesse um Azuki receber esse airdrop. E ao contrário, como a gente falou na semana passada dos Bored Ape, este foi completamente gratuito. Até se mostrava aqui o plano de execução deste casaco, até foram lançando imagens que foi algo assim haute couture, como dizem aqui os entendidos, no Japão, com sedas e mais não sei o quê, feitos à medida. Também agora, quando o produto sair agora no fim do ano, vamos ver mesmo se a qualidade é essa, mas eles estavam a avaliar aqui cada casaco mais ou menos, eles estavam a avaliar, diziam que cada casaco valia $2.000. Isso não sei se é verdade ou não. Vamos ver. Mas por causa das qualidades de tecidos e do criador em si, porque eles depois mostravam mesmo as técnicas antigas japonesas, lá o homenzinho a fazer aquilo e não sei o que mais, pronto. E agora receberam esse airdrop, o claim foi completamente gratuito, ou seja, a pessoa vai receber esse casaco completamente à borla em casa, em vez de ter que pagar um extra, que acho que aí pronto, já mostra-se um pouco a utilidade, ao contrário como nos borda que tens que pagar. Não sei em questões de taxas alfandegárias, pronto, isso já sai um bocadinho do controle deles, não é? E foge àquele convencional hoodie, não é? Que normalmente é o que sai, ou uma t-shirt. Eles aqui pensaram em algo mesmo fora da caixa, mais ou menos dentro de um universo mais asiático. Olha, até um bocadinho como naquele filme do Drive, do Ryan Gosling, que ele também tem assim um casaco, também assim em estilo japonês. Acho que vai ser assim algo do género, porque tem ligações também a marinheiros que estiveram no Japão e usavam esse tipo de casacos nos anos 50, estavam lá a mostrar um bocadinho da história do casaco. E pronto, estou bastante intrigado nesse sentido. Lá está, eles lançam sempre coisas bastante apetecíveis. Tenho também uma visão aqui de metaverso que ainda não surgiu, especula-se também que é que será através de um jogo ou não. Comunidade, acho que das mais fortes que existem, porque o projeto tinha completamente detonado se a comunidade não estivesse lá. Porque esquecemos de dizer, então devido a esta questão do Zagabond, vimos praticamente numa noite o valor de um Azuki descer dos 30 para os 10 ou 8, porque toda a gente estava completamente amedrontada em participar neste projeto, sabendo que o criador tinha participado nestes rugs todos. Eu acho que, pronto, não transmitiu confiança e mesmo eh, em outros podcasts, na altura em que isso Hum, aconteceu, os, os, os apresentadores tinham dito publicamente que se tinham livrado deles e pronto, é assim. Eu acho que naquela altura estava assim tudo muito da cabeça quente e nem sequer é, olharam que o projeto assim, dava indicações que era consistente, apesar desse passado. sim, porque até houve um Twitter Spaces com um tipo famoso, ele estava lá e ele também não estava a mostrar muitos remorsos, estava a dizer que era uma fase de aprendizagem e então as pessoas, então este tipo nem tem, em termos emocionais, não tem um bocadinho de empatia para connosco e o pessoal despejou aquilo tudo. Mas a verdade, esta comunidade tem suportado bastante, tem às vezes iniciativas próprias, faz os seus próprios desenhos de anime. A própria Spirit da estive a ver, acho que é criar um anime baseado no Azuki. Ou seja, eles levam para a frente, têm colaborações, têm bastantes ideias. As pessoas gostam mesmo dos seus PFPs e tentam fazer próprias comissões de artistas para lhes fazer um desenho mais elaborado do PFP deles, até em póster ou assim. Eles têm propriedade intelectual, certo? Eles podem Sim, usar sim, também, o exatamente. PFP deles em qualquer coisa, com uso comercial naquilo que for necessário. O que é bom. É O isso. que é muito Desculpa, bom. Marco. Não, não, e pronto, tenho vindo a trazer sempre utilidade. Olha, desde aí também trouxeram. Podemos falar primeiro do Bobu, não é? O Bobu da Bean Farmer, Bobu, eh, que foi um dos primeiros tokens fraccionalizados para toda a comunidade. Ou seja, temos aqui uma peça também, ela muito bonita, não é? Lá está do Homem do Saque, com os pirilampos.
e que são um total, se não estou em erro, já não me lembro muito bem quanto. São 11.500. À volta de 11.500, não estou em erro. Tokens. Tokens, sim, que fazem. Envolve Cada tokens, né? pessoa assim, cada pessoa é detentora de um pedacinho deste PFP. Que lá está para. Ou seja, as pessoas são detentoras do token, né? E esse token é basicamente um voto, não é? É um voto que essas Uhum, pessoas têm para conseguirem, digamos, influenciar ou dar o seu contributo para aquilo que a comunidade queira fazer quanto com àquele aquele token. token, com aquela Por exemplo, já PFP, se sim. falou, sim, tipo, olha, vamos criar uma side story para, não é, para este PFP. Ou Uhum. vamos criar, tipo, uma linha de roupas com este PFP. Ou seja, é nesse sentido. É assim, o próprio NFT não é, ele não é fracionado. Acho que o que eles dizem é que este NFT entrará para Uma percentagem. o cofre, não é? Que é o Vault, mas os tokens que estão envolvidos, ou seja, a pessoa é detentora do, do voto para escolher o que quer que a comunidade quer, o que quer que a comunidade ache que deve fazer. Mas também já li de que os Azuki, né, são detentores de uma percentagem grande de bobos, ou seja, Tem basicamente maioria. eles dizem que deixam a comunidade. Não, porque aqui a minha questão é: isto é uma experiência, né? Uhum. É uma experiência que os criadores estão a fazer para tentar descentralizar, não é? Mas depois são Uhum. detentores de 30 mil, imagina, tokens, que é para 30 mil, não, para não sei quantos são, mas de uma percentagem de tokens considerável que é para caso a comunidade descarrile, ou seja, para aquilo, se aquilo for ao lado do que eles estão à espera, eles vão intervir. Opa, mas então isso já não é descentralizado, não é? Quer dizer, É preciso ter um bocadinho de é, fé. é um bocado redundante, não é? Mas está numa fase Mas a até maturar. agora acho que tem sido bem feito. Mas é engraçado, acho interessante Sim. que, Sabes que eles que enviaram no um foguetão PFP tem isso. o Bobu, Eu vi. viste? E ele agora acho que estava muito indeciso entre ou ele ter um chapéu, pá, não sei que tipo de chapéu que era, ou ter um peluche com ele, assim, uma coisa. É interessante. Eu acho que eles dizem que isto não é de forma nenhuma um investimento, di- digamos, não é um investimento, é uma experiência que eles estão a fazer para Sim. ver o que é que dá. Mas acho engraçado a comunidade conseguir votar eh, no Certas futuro iniciativas. do PFP. E tem um valor associado, não é? Sim, sim. Agora acho que eu nem sei quando é que era o valor deste token, mas não era nada assim demasiado 0.045, astronómico, penso eu. Hum, Ok, exatamente. ok. Ah, Aqui, diz. não, tu estavas a falar na questão do Zagabond ter vindo a público revelar-se que quase toda a equipa seria anónima, não é? Mas Hum, o diretor artístico do jogo do Overwatch, que era o Arnold Sang, ou acho que no, no núcleo dos Azuki é o Steam Boy, ele acabou uhum. por assumir, não é? Acabou por dar também mais alguma consistência, até porque era um- é uma pessoa bastante influente também no mundo dos jogos e com já um currículo bastante considerável. E também o ex-CEO da Hello Kitty, Aham. que era o Reito Atoyama, também foi incorporado na Uhum. equipa. Mais recentemente, ou seja, mais uma cara conhecida e com um peso considerável também a reforçar esta equipa. Ou seja, cada vez mais eles também, o projeto também é sólido, né? Eles acabam por Nomes não se consagrados, importar de não dar a é? cara porque é algo que é. Yeah. Este é o tal. Este é aqui onde as pessoas empancam mais no rumo que tomaram nesta decisão aqui dos Beans. Mas, primeiramente,
Mais uma vez, foi um airdrop e as pessoas, todas normalmente mesmo nos Bored Ape, recebes um airdrop de um token, não é? Pronto, já era bastante generoso receberes tipo um cão ou um mutante. Eles aqui foram um bocadinho mais além, nesta coleção de 20 mil, que é uma coleção de 20 mil feijões. Quando foi os Bored Ape, lançaram 20 mil mutantes, 10 mil deles eram para pessoas que já tinham o Ape, e os outros 10 mil iam ser postos em publicamente. As pessoas iam a leilão tentar conseguir um mutante extra. Neste caso, eles foram mais uma vez mostrando a utilidade, eles lançaram dois airdrops por Azuki, não dando aqui, não havendo aqui um public mint, nem, ou seja, e deram a opção, e os próprios disseram, vamos vos dar dois, se vocês quiserem, então a pessoa tem a opção, ok, vou se calhar tirar um bocadinho dos dividendos, posso vender um, e mesmo assim participo e fico com mais um para mim. Ou seja, se a pessoa não for demasiado gananciosa, já tem aqui uma oportunidade, não é? Para na mesma estar dentro do projeto e poder tirar algum dividendo do que inicialmente colocou a comprar o Azuki. E isso foi algo, mais uma vez, algo assim um bocadinho pioneiro. Que até foi a célebre frase Check Your Wallet, que também era uma festa em que eles estavam todos presentes, as pessoas, numa festa dos Azuki, e receberam esse token. Um, que o rumo é que as pessoas pensavam que ia ser um bocadinho diferente, já que tínhamos nesta onda de anime. Acho que se falava um pouco na altura que ia ser algo mais relacionado com Yakuza, assim, uma vertente mais maléfica face aqui aos Azuki. E o airdrop em si, a imagem foi evolutiva. Primeiro que era uma caixa que caía, havia uma caixinha a cair com um paraquedas e uns autocolantes. Ainda não sabiam o que era. Depois aquela caixa caiu e abriu-se e tornou-se em terra. E as pessoas, estamos a dar literalmente terra, e a terra já valia tipo 2 Ethereum, 3 Ethereum, cada um. E as pessoas continuavam a especular, e então aqui no projeto do Azuki diziam: Não, nós vamos dar-vos os Azuki, que quer dizer feijões, não é? Nós vamos dar-vos feijões. E as pessoas não queriam acreditar que isso pudesse ser verdade, não pôde ser mesmo mais verdade do que isso, e realmente foram aqui uns feijões que saíram mischievous, aqui uns feijões que se portam um bocadinho mal, não é? Que é o sidekick aqui do Azuki. E pronto, eles acabaram por tomar uma rota bastante diferente do que os pretendores pensavam. E na altura o preço acho que não foi muito simpatizante com esta visão. Se bem que ao longo do tempo as pessoas acho que se afeiçoaram um pouco mais. E foi de encontro também ao falares aqui disseste que era criador do Hello Kitty, que supervisionou Sim, este projeto. exatamente. E, opá, na minha opinião, mais uma vez é inegável a qualidade artística. Agora, se encaixa tão bem ou não, isso já não sei bem. Acho que, pronto, tinha aquela jogada de entrar no mercado asiático, no mercado mais cute, não é? Que até podes fazer bastante merchandise com aquilo, mas não sei bem até que ponto vai ser bem integrado no futuro. Não sei qual é que é a tua opinião neste, neste tema. Acho que contrasta certamente com o desenho do Azuki, porque esta é uma personagem mais, mais infantil, Child mais friendly, não é? né? Clara, mais child-friendly. Ah, é assim, tal como o próprio nome diz, em japonês, Azuki é feijão vermelho, não é? Então se calhar estava logo aí a dica desde o início, não é? Até Sim, porque no próprio site, quando se explora o mundo, a primeira coisa que se vê é uma rapariga com um feijão vermelho e está à procura do portal ou o que é para o The Garden, que é supostamente o metaverso, né? sim, sim. onde os detentores de Azuki se reúnem. E o feijão vermelho também sempre muito conotado ao comprimido vermelho do Neo na Matrix, que não tinha que fazer a escolha. Isso está interessante. Exato. Pá, tem aquela vertente de poderes associar o teu pins ao azul, ou seja, na própria imagem
ter os dois, não é? Incorporados. que está bastante bem Ahm, incorporado, diga-se desde já. Lá está, sim, tudo que seja em termos de execução, eles não costumam eles não perdoar, falham. costuma. Não. Eles não falham. E abrange também, se calhar, uma certa comunidade diferente, não é? Que possa gostar da imagem de feijões engraçados ou seja, eles tentam abranger os gostos, não é? Uhum. Sim. E conseguiram, e acho, é assim, eu acho que estão bem feitos. Para aquilo que se vê no mercado, acho que não ficam nada atrás. Não, não ficou nada atrás, é só mesmo a fluidez entre eles, porque até no projeto já se tem falado, né? Também houve outros podcasts e ou é a melhor jogada de sempre neste momento, ou nota-se essa tal discrepância, porque tens de momento então um Azuki que vale 11,5 no floor e temos estes feijões a valer 0,8 e acho que aí está um fosso muito grande entre algo que pertence ao universo, não é? Mas que tem alguma dificuldade. Lá, como por exemplo, vemos nos Bored Ape e os Mutantes, também a discrepância se calhar não é assim tão grande. Não sei, lá está, é algo que surgindo de utilidade pode valorizar. Eu acho, mas esta é a minha ideia. Estou aqui a mandar poças de pescada, que eu acho que não percebo nada disto. Mas os feijões comem-se, não é? Eu acho que se calhar quem comer o seu feijão vai à partida ter algum tipo de transformação, se calhar, pá, uma cena assim Hum, épica, que dê novos atributos ou que até consiga transportar para uma terceira coleção, não é? Porque é esse é um assim, ponto que foi aquilo que também nós já pensei. falamos, porque foi aquilo que nós já. Tu ainda esta semana estavas a falar da questão do Meme Land, foi do Meme Land, Uhum, do uhum, Nine Gag, sim. em que a coleção Major só está a sair agora, ou seja, começou com uma coleção, depois passou para outra, mas a terceira é que é supostamente a coleção ahm, mais importante, não é? E nós, a cabeça de cartaz. E pode acontecer algo similar. É assim, que eu acho que tem, que se calhar ficar só no ombro, que é como eles têm estado, Hum, ou assim a voar de cada Azuki, só isso, acho que não tem grande potencial. utilidade, até porque no próprio site, tu quando vês no mapa, não é? Tu tens o primeiro, que é o Halley, que é o beco, né? É o estilo Uhum, japonês. Depois tens o terceiro, que são as ruínas, que é onde tens o tal monolito com os nove skates, os nove emblemas cravados na pedra. E uhum. depois tens o terceiro, que ainda está por revelar, e pode ser aí que haja conexão com os feijões. Esperemos nós. Mas está engraçado, está muito bem feito este site. Tá, tá. E tem alguns muito bons também. Lá está com os mesmos atributos. Tens os Spirits, tens de fogo, relâmpago. Agora concluindo essa tua ideia que tinhas, e tens razão. Por exemplo, também tens a coleção dos Moonbirds. E os Moonbirds lançaram uma subcoleção que era os Oddities, em parceria com o Grampling que criou os Cryptodes. E as pessoas na altura não ficaram assim muito contentes com o resultado, porque era assim uma arte um bocadinho mais estranha, um bocadinho, pronto, umas aberrações mais ou menos criadas. E então o que eles decidiram é que vão lançar agora uma subcoleção de Moonbirds, assim também mais desenhada, mais cute. E se tu quiseres, queimas o teu Oddity e ficas depois com esse novo PFP. Às vezes é uma maneira também de recriarem-se e não diluir mais a coleção. E o universo expandir-se em demasia. Isso por acaso é uma boa ideia. Se esse tal feijão se tornasse depois noutra coisa assim mais badass até. Sim, opa, a minha ideia era ou o próprio PFP se transformar, o próprio Azuki transformar-se em algo tipo mesmo badass, tipo assim, épico, Ainda ou melhor, vê então lá. eles próprios se transformarem numa arma, não é? Ou então, se calhar, imagina o próprio feijão se transformar numa arma, pá, não sei, acho, mas que vai ter alguma utilidade, eu acho que vai. Eles lançaram como lançaram dois feijões, até podes precisar dos dois, não é? Exatamente.
Aí é que está. Cada Pronto, um precisa, tem dois. a Chiro, Pá, eu a acho Chiro, aqui muita a Chiro especulação. Labs, se nos estiver a ouvir e precisar de aconselhamento criativo, pode nos contactar, que estamos, de momento acho que estamos livres. Estamos livres, sim. Eh, Acho que para, estamos. para mandar postas de pescada estamos muito livres. E, outra, uma pequena à parte também que eles foram lançando à medida que lançaram estas imagens do metaverso foi mais uma vez uma componente interessante e que as pessoas depois ficam sedentas. É que eles lançaram uma coleção, ou seja, de badges, como é que é dizer? De emblemas. Ou seja, tu tens o teu Azuki, ele vai ser exposto na galeria e depois disto, depois há assim tipo 20 emblemas. Ou seja, um emblema é, tens um Azuki e ficas com um emblemazinho, um crachá, lá está. Se ele tiver um elemento de fogo, ainda ficas com mais um crachá. Então, as pessoas andam aqui, especialmente as que elas estão mais abastadas, a colecionar diferentes Azukis e diferentes feijões para conseguir todos esses emblemas. E havia um crachazinho, um emblema que ninguém conseguia, que ninguém sabia o que era, e esse crachá era do tal dragão. E esse crachá só consegue quem tiver os skates para conseguir a coleção toda dos crachás. Ou dos emblemas. Era quase como no Pokémon também, que colecionava os crachás cada vez que derrotasses certos inimigos. Sim, Faz ali a coleção e quem sabe no futuro, se tiveres aquilo tudo completo, não é? Pode abrir portas para algo especial. vai ficar cada vez mais exclusivo, né? Quem tem mais Hum, crachás começa a pertencer à elite. e é uma coisa que fica no subconsciente. Sim, sim, porque eu estava aqui a ver mesmo, estava aqui a clicar nos Azukis e a ver um a um e realmente eles têm há esta componente. E depois também há uma coisa que é no próprio site deles, eles têm um filtro que seleciona depois os Golden Mode, que é tipo, isto é tipo Sim, uma estive a coleção. ver. Acho que é que toda a gente gosta dos dourados, não é? Tem trabalhos excepcionais, como a gente tem dito. Vou tentar encontrar enquanto a gente fala, ou seja, tinhas que ter por exemplo, precisavas de um elemento de cada um de crachás, mas se tivesses um Azuki em específico, ficavas logo com os quatro. Vou tentar aqui encontrar no instante, se der. Estes são muito engraçados com as armas ou as roupas em dourado. Está muito bem feito. Sim, há um que tem o jumpsuit tipo do Bruce Lee. Sim, há uns em particular que eu gosto. Mas lá está, e não é nada melhor que há muita gente que gosta de estar aqui a perder tempo a ver a galeria porque tem realmente uma diversidade gigantesca. Até com aqueles fatos de sapo, hum, tens os pandas, tens na roupa um que é o Yellow Jumpsuit, que é uma homenagem ao Bruce Lee, Já estou aqui a ver aqui alguns, eles realmente são. tens os skates, como a gente falou, e sim, e não podíamos dizer melhor, que é algo que saiu mais ou menos há um ano e, na minha opinião, mantém-se fresco, mantém-se um dos melhores até o momento, passado este tempo todo. Uma coisa que eu também ainda não tinha falado, nós também já estamos aqui a estender-nos um bocadinho na hora, como sempre, mas um protocolo, os Azuki, eles desenvolveram um protocolo, digamos, o NFT tem como base o protocolo, Ah, sim, o ERC 721, optimizado, não é? penso eu, não sei, o ERC 721, que é o protocolo de NFTs, ou seja, ele tem escrito nesse documento que um token com esse protocolo não pode ser fungível. Mas os Azuki fizeram um upgrade neste protocolo, que passou a ser o 721A, em que tu consegues fazer vários mints, ou digamos, Uhum, fazes um mint de várias peças ao mesmo tempo. uhum. E com isto, reduzires as taxas em cada mint, ou seja, imagina, eu tive aqui a ler e realmente o valor é astronómico. Por exemplo, se fizesse 5 mints da Azuki com
o protocolo normal Optimização. pagarias, Exatamente. isso, pagarias $740 e num protocolo deles pagarias Hum, $89. Ou seja, imagina, oh, entre o 21 até o 25, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, tu começavas em $80 e se fizesses 5 minutes pagavas $89. Ou seja, ao todo. Enquanto que se fosse no protocolo normal pagavas, imagina, $162 no primeiro e se fosse até ao quinto pagarias $740. Ou seja, tinhas uma diferença hum. de quase $650 entre o protocolo deles e o protocolo normal. Ou seja, isto também acaba por ser bastante interessante e mesmo mais uma vez o suporte que eles dão à comunidade permitirem que eles consigam Hum. fazer o engagement nesta coleção a um preço muito mais reduzido. Isto é uma diferença E, gente, enorme. e tem gente, mais uma vez, gente na equipa com capacidade técnica de engenharia para conseguir criar estas coisas. Porque na altura falou-se até, houve outros projetos que eles diziam, não, porque é que não às vezes é um bocado mesmo por aquele orgulho, porque há muita gente que falava, outros projetos podiam usar esta mesma tecnologia, que acho que eles não patentearam, nem quiseram fazer para eles próprios, mas poucos projetos às vezes usam isto, quando dava bastante, especialmente quando é o aumento inicial que os preços podem subir tanto por causa das gas wars, e ajudaria muito, até no caso dos Other Deeds, que foi um fracasso nesse sentido. E é assim, pá, olha, vou só acabar dizendo que estou à espera do casaco. Eu sou um dos afortunados como quem diz, eu não recebi o casaco por airdrop, mas depois certas pessoas decidiram vendê-lo porque houve uma altura em que, pronto, os preços saíram, tombaram e depois não se sabiam nada e acabei o casaco para mim não foi gratuito, foi à volta de $200. Agora vamos ver se a alfândega portuguesa não me vai punir e pedir algo superior. Eu estou a dizer isto porque, opá, nem tem tanta piada assim. As coisas na minha vida andavam bastante cor-de-rosa e arco-íris na altura dos mutantes e desbordei porque parecia um mundo de lucro infinito, não é? E acabou-se depois e o caviar, mas na altura surgiu aquelas edições de roupas que eles vão lançando, não é? De streetwear e fatos de treino e não sei o quê. E eu mandei vir umas módicas 10 peças de roupa, que era t-shirts, bonés, calças de fato de treino e tudo. E na altura também, pá, tinha Ethereum, mas olha, andou para ali na volta dos 500 e tal dólares aquilo. Posto isto, chegou a Portugal há uns meses e em taxas alfandegárias, sem saber, eram 280 euros. Epá, mais metade. Exatamente, por isso façam cuidado, é o que eu digo. Até não, agora a falar a sério, para certas pessoas que às vezes existem certos mitos relacionados com roupas, às vezes está fora de controle, porque já pagas certas taxas de FedEx ou DHL, mas ainda tens a taxa alfandegária, por isso vejam bem. Não sei como é que vai funcionar bem no Azuki, por ser mais ou menos gratuito, mas pronto, vamos lá ver o que é que, o que é que a nossa querida alfândega vai decidir. Até agora, pá, o Portugal e os NFTs está muito calminho, por isso esperemos que se mantenha assim. Né? NFTs e Exato. criptos, né? Fica aqui o apelo ao Marcelo. Mas acho que o Marcelo não sabe o que são NFTs, ou então sabe, ele sabe tudo. Ele está sempre por dentro. E com essa nos despedimos. É assim, podem nos seguir então em várias plataformas, inclusive mais recentemente no YouTube, no canal NFQ. Também podem nos seguir no Spotify, Anchor, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E se quiserem subscrever, subscrevam. eh, em qualquer plataforma. Também estamos no Instagram, no Twitter. E não dissemos isto no início, mas se estás aí Hum, e se nos ouviste até agora, isto não é aconselhamento financeiro de modo algum. Opa, uma pessoa tem que pôr isto no início, mas uma pessoa começa a ficar muito exatamente. empolgada e esquece de dizer isto. Mas não. Olha, o meu único aconselhamento financeiro foi aquele que eu dei em termos de alfândegas. Acho que isso não é mal nenhum. Dessas dicas nós todos precisamos. E pronto, Marco, queres dar aí um mote para encerrarmos Pá, sejam aqui mais um felizes. episódio?
Sejam felizes, agasalhem-se bem, que isto ainda estamos aqui na boca do lobo, não é? Em termos de criptomoedas, está tudo ainda em alvoroço. Está aí a vir o Natal, pá, quem sabe um NFT num sapatinho digital também não ficaria mal. Sem aconselhamento financeiro, mais uma vez, mas verem aí umas coisas que gostem e que se empolguem e que, olha, e que vão pesquisando, pá. Assim também se aprende muito, ouvir podcasts, ver vídeos no YouTube, informarem-se sobre este mundo, para estarem mais preparados quando houver alturas mais solarengas, houverem um projeto que realmente gostem. E depois nos NFTs também tens tantas caixinhas diferentes, não é? Tens mais sobre arte, tens os PFPs, tens outros sobre mais utilidade. Música, Por isso sim. música, é infindável, é infindável. Por isso não perdem nada e quando chegar à altura já estão bastante mais experienciados. É uma das minhas, pronto, os trabalhos de casa, pronto. Pronto, pá, então é Vamos assim, concluir, pá, para a semana, ou para daqui a 2 semanas, pá, ainda estamos aqui a nesse pensar ponto de encontro. no próximo, no próximo assunto a abordar, mas dentro de um futuro próximo estaremos de volta e não percam então o próximo episódio. Isto aqui é uma hora Dragon Sim, Ball. sim.